Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 22 de junho. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro finalizada. Mais uma vitória do Botafogo. Diante do Cuiabá, uma vitória suada, difícil. O Botafogo não estava num bom dia, verdade seja dita. Mas conforme comentei, assim que começou a resenha pós-jogo aqui no canal, terminando o jogo ontem, os 3 pontos conquistados diante do Dourado, jogando bem ou jogando mal, vale a mesmíssima coisa do que foram os 3 pontos contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro, contra o América Mineiro, contra o Corinthians, contra o Flamengo. Ocasiões em que o time do Botafogo fez uma ótima partida. No fim do campeonato, você vai ver o somatório de pontos, tudo que o Botafogo conquistou, e você não vai ter diferenciação. Aqui conquistou menos porque jogou mal. Não, valeu a mesma coisa, os mesmos 3 pontos. Então foi fundamental a gente ter conquistado o resultado, apesar do desempenho não ter sido aquele que a gente imaginou poderia ter sido. O fato é o seguinte, Fogão, o Botafogo nesse momento tem 9 vitórias em 11 partidas, 27 pontos em 33 possíveis, o que nos confere um aproveitamento de 81,81%. Aproveitamento absurdo, nada usual no Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, quando você olha o histórico da competição. Apenas Corinthians em 2011 e 2017 e Atlético Mineiro em 2012 tiveram um aproveitamento nessa faixa, com 11 rodadas disputadas. O Corinthians, nas 2 ocasiões, foi campeão, o Atlético Mineiro foi vice, ou seja, liderança na 11ª rodada não é garantia de taça no fim do campeonato, mas é sim a certeza de que você está no caminho certo. Oscilações podem acontecer, mas dependendo dessa oscilação, se não for algo muito crítico, você ainda assim consegue levar o campeonato para poder buscar essa conquista que há tantos e tantos anos nós botafoguenses estamos aguardando. No domingo, jogo difícil contra o Palmeiras. Só que antes da gente falar sobre essa partida, sobre esse confronto, vamos fazer algumas projeções. Vamos ver qual é o percentual que o Botafogo precisa ter de aproveitamento para ir direto para a Libertadores, sem passar pela pré. E para buscar essa taça, qual aproveitamento o Botafogo precisa ter daqui em diante, considerando que já temos 27 pontos na conta? Vamos trocar uma ideia sobre isso, Fogão. Só que antes de mais nada, aquele pedido especial pelo seu like e pela sua inscrição. O botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Se você quiser virar um apoiador oficial do canal, inclusive, basta clicar no botão Seja Membro. A partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece pra caramba o nosso trabalho. Se inscreva aqui no Fala Fogão e dê essa moral para este que vos fala. Também quero aproveitar esse começo de vídeo para destacar a VIP Odonto Med. Malandro, o Botafogo tá dando motivo pra caramba pra gente manter aquele sorrisão constantemente aberto aqui, ó, de orelha a orelha. Eu sou cliente da VIP Odonto Med, fiz a limpeza dos meus dentes lá, justamente com a doutora Fernanda Mohamed, e recomendo. Rua Luiz Barbosa, número 8, Vila Isabel, cidade do Rio de Janeiro. O link para você entrar em contato, agendar uma avaliação, ver o que precisa ser feito para tu ficar com um sorrisão arrumado, tá aqui na descrição. Clica no link, entre em contato no WhatsApp, agenda a avaliação e depois marca a sua consulta. Seja VIP na VIP Odonto Med. Dito isso, Fogão, vamos em frente. O Campeonato Brasileiro, nesse momento, tem um líder em positivo, 27 pontos. O vice-líder, Palmeiras, 22 pontos, 5 a menos. Palmeiras, que em 2022, nessa mesma ocasião, 11ª rodada, também tinha 22 pontos, porém, liderava o campeonato. Ou seja, o Palmeiras está mantendo a sua regularidade, embora tenha sido derrotado pela equipe do Bahia, lá na Fonte Nova, o que não acontecia desde 1988. Pois é, fazia tempo que o Bahia não conseguia vencer o Alviverde por lá, mas dessa vez aconteceu. E o Botafogo conseguiu tirar proveito dessa situação. O Flamengo até podia ter assumido a vice-liderança, ou a liderança que interessa no universo paralelo dos rubro-negros, mas na altitude de Bragança Paulista,
levou 4 no lombo e aí ficou na 4ª colocação. O G4 nesse momento tem Botafogo com 27, Palmeiras com 22, Grêmio com 20 e Flamengo com 19. O Glorioso no fim de semana encara o Palmeiras, mas pensando daqui em diante naquilo que o Glorioso precisa fazer, a conta é muito favorável. O Botafogo com 27 pontos e no atual momento com 81,81% de aproveitamento, se fizer 50% dos pontos daqui até o fim do campeonato, teremos 81 pontos em disputa ainda, faltam 27 partidas. O Botafogo chega aos 67 pontos. 81 pontos em disputa, você conquista metade deles, bota aí 40, com os 27 que a gente tem, 67 pontos, vaga direta na Libertadores, sem passar pela pré. Maravilhoso, né? Só que o Botafogo se colocou numa situação ainda melhor. Se o Botafogo, por exemplo, conquistar 60% dos pontos ainda em disputa, isso significa dizer que o Glorioso chega aos 77 pontos. Ou 78, se você quiser arredondar os quebradinhos. 77, 78. Pontuação para ser campeão. 60% é um belíssimo de aproveitamento. E o Botafogo, com esse 11 base que possui, claro, tivemos algumas alterações. O de Plácido entrou no lugar do Saravia. O Vitor Sá assumiu a ponta esquerda no lugar do Jefinho. Mas de resto, os jogadores que vêm atuando já eram aqueles que estavam conosco. Tirando, claro, a figura do Marlon Freitas, que depois da lesão do Danilo acabou assumindo essa titularidade. Não sabemos como será daqui em diante. Se o Danilo consegue recuperar sua titularidade, se o Marlon vai continuar. Vamos ver como é que o Castro vai conduzir essa situação. Mas o fato é, da estreia do Tiquinho Soares no ano passado, diante da equipe do Fortaleza, lá no Castelão, até aqui, 11ª rodada do Brasileirão 2023, o Botafogo tem 70% de aproveitamento. Pois é, foram 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas da estreia do Tiquinho no ano passado até o fim do Brasileirão 2022. E agora, 9 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, nesse recorte de 25 partidas, muito parecido com o que a gente vai ter, 27 jogos até o fim dessa edição, o Botafogo conquistou 17 vitórias, 2 empates e apenas 6 derrotas. O time do Botafogo praticamente não empata, para desespero dos adversários. Nunca é demais destacar. Se você empata 2 e eu venço uma e perco outra, eu somei 3 pontos. E estou na sua frente, independente de qualquer coisa, no critério de desempate também. Se eventualmente você empatar mais um jogo, você fica atrás com os mesmos 3 pontos, porque vitória é critério de desempate, o primeiro deles. O Botafogo, que empata pouquíssimo, vai conseguindo estabelecer uma vantagem perante os seus adversários para lá de interessante. Hoje, o Botafogo, com 9 vitórias, tem 3 a mais que o segundo time que mais venceu no campeonato. Ou seja, em caso de empate em pontos, o Botafogo fica à frente. É uma vantagem para lá de considerável. E o time do Botafogo tem capacidade para conquistar esses 60% de aproveitamento. 60% de aproveitamento, a gente está falando aí que o Botafogo vai ter que vencer 17 em 27. É algum absurdo imaginar que o time do Botafogo consegue isso? Venceu 17 em 25, somando o ano passado, da estreia do Tiquinho, até agora. Esse time do Botafogo, conforme já disse aqui no canal, pode mais e vai mostrando ter capacidade para entregar esse algo a mais. É claro que a gente precisa pensar, Fogão, jogo a jogo. A gente não tem que ficar aqui só concentrado no fim do Brasileiro. Falei isso, inclusive, na resenha do almoço. Tô curtindo cada momento, mas é super interessante a gente ter muito claro, muito nítido na nossa frente que sim, 50%, 60% de aproveitamento, esse time é capaz de entregar. Porque no recorte são 70% de aproveitamento. 60% é viável e a gente vai lutar para chegar lá.
Uma doce rotina, Fogão. Trabalhar, sempre importante. Vencer, pontuar, liderar e repetir esse processo. Essa é a doce rotina do Glorioso. E a nossa, enquanto torcedores, é ficar com esse sorrisão de orelha a orelha, curtindo cada momento. Que a gente possa curtir a jornada, porque tá bom demais, sinceramente. Um grande abraço e até a próxima.